Aristóteles, Ética a Nicômaco, livro 4. Capítulo 1. Falemos agora da liberalidade, que parece ser o meio-termo em relação à riqueza. O homem liberal, com efeito, é louvado não pelos seus feitos militares, nem pelas coisas que se costuma louvar no temperante, nem por decidir com justiça num tribunal, mas no tocante ao dar e receber riquezas, e especialmente ao dar. Ora, por, entre aspas, riquezas, entendemos todas as coisas cujo valor se mede pelo dinheiro. A prodigalidade e a avareza, por sua vez, são um excesso e uma deficiência no tocante à riqueza. Sempre imputamos a avareza aos que amam a riqueza mais do que devem, mas também usamos o termo, entre aspas, prodigalidade, num sentido complexo, chamando pródigos aos homens incontinentes que malbaratam dinheiro com os seus prazeres. Daí os serem eles considerados os caracteres mais fracos, pois combinam em si mais de um vício. Contudo, a aplicação do termo a tais pessoas não é apropriada, porquanto um, entre aspas, pródigo é um homem que possui uma só má qualidade, a de malbaratar os seus bens. Pródigo é aquele que se arruína por sua própria culpa, e o malbaratar seus bens é considerado uma forma de arruinar a si mesmo, pois é a opinião de muitos que a vida depende da posse de riquezas. Esse é, por conseguinte, o sentido em que tomamos a palavra, entre aspas, prodigalidade. Ora, as coisas úteis podem ser bem ou mal usadas, e a riqueza é útil, e cada coisa é usada da melhor maneira pelo homem que possui a virtude relacionada com ela. Quem melhor usará a riqueza, por conseguinte, é o homem que possui a virtude relacionada com a riqueza, e esse é o homem liberal. Ora, dar e gastar parece ser o uso da riqueza, ao passo que adquirir e conservar é antes a sua posse. Por isso, é mais próprio do homem liberal dar às pessoas que convém do que adquirir das fontes que convém e não das indébitas. Com efeito, é mais característico da virtude fazer o bem do que recebê-lo de outrem, e praticar ações nobres do que abster-se de ações vis. E facilmente se compreende que dar implica fazer o bem e praticar uma ação nobre, enquanto receber implica ser o beneficiário de uma boa ação, ou não agir de maneira vil. E somos gratos a quem dá, porém, não ao que não recebe. E o primeiro é mais louvado do que o segundo. Também é mais fácil não receber do que dar, pois os homens preferem desfazer-se do pouco que têm a tomar o alheio. Os que dão também são chamados liberais, mas os que se abstêm de tomar não são louvados pela liberalidade, e sim pela justiça, enquanto os que tomam dificilmente são louvados. E os liberais são quase que os mais louvados de todos os caracteres virtuosos, porquanto são úteis, e isso por causa de suas dádivas. Ora, as ações virtuosas são praticadas tendo em vista o que é nobre. Por isso, o homem liberal, como as outras pessoas virtuosas, dá tendo em vista o que é nobre e como deve, pois dá às pessoas que convém, às quantias que convém e na ocasião que convém, com todas as demais condições que acompanham a reta ação de dar. E isso com prazer e sem dor, pois o ato virtuoso é agradável e isento de dor. O que menos pode ser é doloroso. O que dá às pessoas a quem não deve dar, porém, ou tendo em vista não o que é nobre e sim alguma outra coisa, não é chamado de liberal, mas recebe algum outro nome. Tampouco é liberal quem dá com dor, pois esse preferiria a riqueza à ação nobre, o que não é próprio de um homem liberal. Mas, tampouco, o homem liberal receberá de fontes que não deve, pois isso não é próprio de quem não dá valor à riqueza. Nem será ele muito afeito a pedir, porquanto o homem que confere benefícios
não os aceita facilmente, mas tomará das fontes que convém, das suas próprias posses, por exemplo, não como um ato nobre, mas como uma necessidade, a fim de ter algo que dar. Por outro lado, não descurará ele os seus bens, com os quais deseja auxiliar a outrem, e se absterá de dar a todos e a qualquer um, a fim de ter o que dar às pessoas que convém, nas ocasiões que convém e em que é nobre fazê-lo. É também muito característico de um homem liberal exceder-se nas suas dádivas, de maneira a ficar com muito pouco para si, pois está na sua natureza o não olhar a si mesmo. O termo liberalidade se usa relativamente às posses de um homem, pois essa virtude não consiste na multidão das dádivas, e sim na disposição de caráter de quem dá, e esta é relativa às suas posses. Nada impede, pois, que o homem que dá menos seja mais liberal, se tem menos para dar. São considerados mais liberais os que não fizeram a sua fortuna, mas herdaram-na. Porque, em primeiro lugar, esses não têm experiência da necessidade, e, em segundo, todos os homens têm mais amor ao que eles próprios produziram, como os pais e os poetas. Não é fácil a um homem liberal ser rico, pois não é inclinado nem a tomar, nem a conservar, mas a dar, e não estima a riqueza por si mesma, e sim como instrumento de sua liberalidade. Daí a acusação que se faz à fortuna, que os que mais a merecem são os que menos a alcançam. Mas é natural que seja assim, pois com a riqueza sucede o mesmo que com todas as outras coisas. Ninguém pode alcançá-la se não se esforça por isso. Todavia, o homem liberal não dará às pessoas nem na ocasião que não convém, porque nesse caso já não estaria agindo de acordo com a liberalidade, e se gastasse com esses objetos, já não teria o que gastar com os que convém, porque, como dissemos, é liberal aquele que gasta de acordo com as suas posses e com os objetos que convém. Quem excede a medida é pródigo. Por isso, não chamamos os déspotas de pródigos. No caso deles, não nos parece fácil dar e gastar além de suas posses. Sendo, pois, a liberalidade um meio termo no tocante ao dar e ao tomar riquezas, o homem liberal dará e gastará as quantias que convém, com os objetos que convém, tanto nas coisas pequenas como nas grandes, e isso com prazer. E também tomará as quantias que convém das fontes que convém, porque, sendo a virtude um meio termo em relação a ambos, ele fará ambas as coisas como deve, porquanto essa espécie de receber acompanha a reta ação de dar, e o que não é dessa espécie opõe-se a ela. Daí, o dar e o receber que acompanham um ao outro estarem simultaneamente presentes no mesmo homem, o que evidentemente não acontece com as espécies contrárias. Mas, se por acaso ele gastar de maneira contrária ao que é reto e nobre, sofrerá com isso, mas moderadamente e conforme deve, pois é próprio da virtude sentir tanto prazer como dor em face dos objetos apropriados e da maneira apropriada. Além disso, é fácil tratar com um homem liberal em assuntos de dinheiro. Não dá trabalho persuadi-lo, pois não tem grande estima ao dinheiro, e fica mais aborrecido se deixou de gastar alguma coisa que devia do que se gastou algo que não devia, discordando nisso do aforismo de Simônides. O pródigo erra também a esses respeitos, pois não sente prazer e dor diante das coisas que convém e da maneira que convém. Isto se tornará mais evidente à proporção que avançarmos em nossa investigação. Dissemos que a prodigalidade e a avareza são excessos e deficiências, e em duas coisas, no dar e no receber, pois incluímos o gastar no gênero dar. Ora, a prodigalidade excede no dar e no não receber, mostrando-se deficiente no receber, enquanto a avareza
se mostra deficiente no dar e excede no receber, salvo em pequenas coisas. As características da prodigalidade não se encontram sempre combinadas, pois não é fácil dar a todos se não se recebe de ninguém. As pessoas pródigas, que dão em excesso, não tardam a exaurir as suas posses. E é justamente a esses que se aplica o nome de pródigos, se bem que tal homem pareça ser bastante superior a um avaro, porquanto é curado de seu vício, tanto pelos anos como pela pobreza, e destarte poderá aproximar-se da disposição intermediária. Com efeito, o pródigo possui as características do homem liberal, visto que dá e se abstém de tomar, conquanto não faça nenhuma dessas coisas bem ou da maneira apropriada. E se fosse levado a proceder assim, pelo hábito ou por algum outro meio, seria liberal, porque então daria às pessoas que convém e não receberia de fontes indébitas. Por isso, não é julgado um mau caráter. Não é próprio de um homem malvado ou ignóbil exceder-se no dar e no não receber, mas apenas de um tolo. O homem que é pródigo neste sentido é considerado muito melhor do que o avaro, tanto pelas razões acima apontadas, como porque beneficia a muitos, enquanto o outro não beneficia sequer a si mesmo. Mas a maioria dos pródigos, como já se disse, também tomam de fontes indébitas, e a esse respeito são avaros. Adquirem o hábito de tomar porque desejam gastar, e isso não lhes é fácil, em razão de não tardarem a minguar as suas posses. São, por isso, forçados a buscar meios em outras fontes. Ao mesmo tempo, como não dão nenhum valor à honra, tomam indiferentemente de qualquer fonte, pois têm o apetite de dar, e não lhes importa a maneira nem a fonte de onde procede o que dão. Por isso, não dão com liberalidade, não fazem com nobreza, nem tendo esta em vista, nem da maneira que devem. Às vezes, enriquecem os que deveriam ser pobres, não dão nada às pessoas dignas de estima, e muito aos aduladores ou aos que lhes proporcionam algum outro prazer. Por isso, a maioria deles são também intemperantes. Com efeito, gastam sem refletir e desperdiçam dinheiro com os seus prazeres, inclinados que são para estes, porque sua existência não tem em mira o que é nobre. O homem pródigo, portanto, converte-se no que acabamos de descrever quando não lhe é imposta nenhuma disciplina, mas se for tratado com cuidado, chegará à disposição intermediária e justa. A avareza, porém, é ao mesmo tempo incurável, pois a velhice e toda a incapacidade passam por tornar os homens avaros, e mais inata aos homens do que a prodigalidade. Com efeito, a maioria gosta mais de ganhar dinheiro que de dá-lo. Este vício é também muito difundido e multiforme, pois parece haver muitas espécies de avareza. Consiste ela em duas coisas: a deficiência no dar e o excesso no tomar, e não se encontra completa em todos os homens, mas às vezes parece dividida. Alguns vão ao excesso no tomar, enquanto outros ficam aquém no dar. Todos aqueles a quem se aplicam nomes como forreta, sovina, pão duro, dão com relutância, mas não cobiçam as posses alheias, nem desejam tomá-las para si. Em alguns, isso se deve a uma espécie de honestidade e aversão ao que é vergonhoso, pois alguns parecem, ou pelo menos dizem, amontoar dinheiro por esta razão, para que um dia não sejam forçados a cometer algum ato vergonhoso. A esta classe pertencem o migalheiro e todos os outros da mesma espécie, que são assim chamados pela relutância com que abrem mão das mínimas coisas, enquanto outros se abstêm de tocar no alheio por medo,
julgando que não é fácil, quando nos apropriamos dos bens dos outros, evitar que eles se apropriem dos nossos. Contentam-se, por isso, em não dar nem tomar. Outros, por sua vez, excedem-se no tocante ao receber, tomando tudo o que lhes aparece e de qualquer fonte que venha, como os que se dedicam a profissões sórdidas, alcaiotes e demais gente dessa laia, e os que emprestam pequenas quantias a juros elevados. Com efeito, todos esses tomam mais do que devem e de fontes indébitas. Evidentemente, o que há de comum entre eles é o sórdido amor ao lucro. Todos se conformam com uma má fama em troca do ganho, e minguado ganho ainda por cima. Com efeito, aos que oferem ganhos vultosos e injustos de fontes indébitas, como os déspotas que saqueiam cidades e despojam templos, não chamamos avaros, e sim malvados, ímpios e injustos. Mas quanto ao jogador e ao salteador, esses pertencem à classe do avaro, por terem um amor sórdido ao ganho. É efetivamente pelo ganho que ambos se dedicam às suas práticas e suportam a vergonha de que ela se cerca. E um enfrenta os maiores perigos por amor à presa, enquanto o outro subtrai dinheiro aos seus amigos, a quem devia, antes, dá-lo. Ambos, pois, como de bom grado, oferem ganhos de fontes indébitas, são sórdidos amantes do ganho. Por conseguinte, todas essas formas de tomar incluem-se no vício da avareza, e é natural que a avareza seja definida como o contrário da liberalidade, pois não só é ela um maior mal do que a prodigalidade, mas os homens erram mais a miúde nesse sentido do que no da prodigalidade, tal como a descrevemos. Basta, pois, o que dissemos sobre a liberalidade e os vícios contrários. Capítulo 2. Talvez convenha discutir agora a magnificência, que também parece ser uma virtude relacionada com a riqueza. Não se estende, porém, como a liberalidade, a todas as ações que têm a ver com a riqueza, mas apenas as que envolvem gasto, e nestas ultrapassa a liberalidade em escala, porque, como o próprio nome sugere, é um gasto apropriado que envolve grandes quantias. Mas a escala é relativa, pois a despesa de quem guarnece uma trireme não se compara à de quem chefia uma embaixada sagrada. A magnificência, portanto, deve ser adequada tanto ao agente como ao objeto e às circunstâncias. O homem que em coisas pequenas e medianas gasta de acordo com os méritos do caso não é chamado de magnificente. Por exemplo, aquele que pode dizer, abre aspas, muitas foram minhas dádivas ao peregrino, fecha aspas. Mas unicamente aquele que o faz em grandes coisas, porquanto o magnificente é liberal, mas o liberal nem sempre é magnificente. A deficiência dessa disposição de caráter é chamada mesquinhez, e o excesso, vulgaridade, mau gosto, etc., o qual não se excede nas quantias despendidas com os objetos que convém, mas pelos gastos ostentosos em circunstâncias indébitas e de maneira indébita. Mais adiante falaremos desses vícios. O homem magnificente assemelha-se a um artista, pois percebe o que é apropriado e sabe gastar grandes quantias com bom gosto. No princípio, dissemos que uma disposição de caráter é determinada pelas suas atividades e pelos seus objetos. Ora, os gastos do homem magnificente são vultosos e apropriados. Por conseguinte, tais serão também os seus resultados, e assim haverá um grande dispêndio em perfeita consonância com o seu resultado, donde se segue que o resultado deve corresponder ao dispêndio, e este deve ser digno do resultado, ou mesmo excedê-lo. O homem magnificente, além disso, gastará dinheiro tendo em mira a honra, pois essa finalidade é comum a todas as virtudes.
Mais ainda, ele o fará com prazer e com largueza, visto que os cálculos precisos são próprios dos avarentos, e considerará os meios de tornar o resultado o mais belo possível e o mais apropriado ao seu objeto, ao invés de pensar nos custos e nos meios mais baratos de obtê-lo. É necessário, pois, que o homem magnificente seja também liberal. Com efeito, este também gasta o que deve e como deve, e é em tais assuntos que se manifesta a grandeza implicada pelo nome magnificente, já que a liberalidade diz respeito a essas coisas. E com despesa igual, ele produzirá uma obra de arte mais magnificente, porquanto uma posse e uma obra de arte não têm a mesma excelência. A posse mais valiosa é aquela que vale mais, como, por exemplo, o ouro, mas a mais valiosa obra de arte é a que é grande e bela, pois a contemplação de uma tal obra inspira a admiração, e o mesmo faz a magnificência. E uma obra possui uma espécie de excelência, isto é, uma magnificência, que envolve grandeza. A magnificência é um atributo dos gastos que chamamos honrosos, como os que se relacionam com os deuses, ofertas votivas, construções, sacrifícios. E do mesmo modo, no que tange a todas as formas de culto religioso e todas aquelas coisas que são objetos apropriados de ambição cívica, como a dos que se consideram no dever de organizar um coro, guarnecer uma trireme ou oferecer espetáculos públicos com grande brilhantismo. Em todos os casos, porém, como já foi dito, não deixamos de levar em conta o agente e de indagar quem é ele e que recursos possui, pois os gastos devem ser dignos dos seus recursos e adequar-se não só aos resultados, mas também a quem os produz. Por isso, um homem pobre não pode ser magnificente, visto não ter os meios de gastar apropriadamente grandes quantias. E quem tenta fazê-lo é um tolo, porquanto gasta além do que se pode esperar dele e do que é apropriado. Ora, a despesa justa é que é virtuosa, mas em geral, os grandes gastos ficam bem aos que, para começar, possuem os recursos adequados, adquiridos por seus próprios esforços ou provenientes de seus antepassados ou de seus amigos, e também as pessoas de nascimento nobre ou de grande reputação, e assim por diante. Pois todas essas coisas trazem consigo a grandeza e o prestígio. Basicamente, pois, o homem magnificente é uma pessoa dessa espécie, e a magnificência se revela nos gastos que descrevemos acima, pois esses são os maiores e os mais honrosos. Das ocasiões privadas de mostrar magnificência, as mais adequadas são as que acontecem uma vez na vida, como as bodas e outras coisas do mesmo gênero, ou tudo aquilo que interessa à cidade inteira ou às pessoas de posição que nela vivem, e também a recepção e a despedida de hóspedes estrangeiros, assim como a troca de presentes, pois o homem magnificente não gasta consigo mesmo, e sim com objetos públicos, e os presentes têm certa semelhança com as ofertas votivas. O homem magnificente também apresta sua casa de maneira condigna com a sua riqueza, pois até uma casa é uma espécie de ornamento público, e gastará de preferência em obras duradouras, pois são essas as mais belas. E em toda classe de coisas gastará o que for decoroso, pois as mesmas coisas não são adequadas aos deuses e aos homens, nem a um templo e a um túmulo. E visto que todo gasto pode ser grande em sua espécie, e o que em absoluto há de mais magnificente é um generoso gasto com um objeto grandioso, mas o magnificente, em cada caso, é o que é grande nas circunstâncias deste, e a grandeza na obra difere da grandeza no dispêndio, porquanto a mais bela de todas as bolas, ou de todos os brinquedos, é um magnífico presente para uma criança, embora custe pouco dinheiro, segue-se que a característica do homem magnificente
seja qual for o resultado do que faz, é fazê-lo com magnificência, de modo que não seja fácil superar tal resultado e torná-lo digno do dispêndio. Tal é, pois, o homem magnificente. O vulgar e extravagante excede, como já dissemos, gastando além do que é justo. Com efeito, em pequenos objetos de dispêndio, ele gasta muito e revela uma ostentação de mau gosto. Dá, por exemplo, um jantar de amigos na escala de um banquete de núpcias, e quando fornece o coro para uma comédia, coloca-o em cena vestido de púrpura, como se costuma fazer em Mégara. E todas essas coisas ele não as faz tendo em vista a honra, mas para ostentar a sua riqueza, e porque pensa ser admirado por isso, e gasta pouco quando deveria gastar muito, e vice-versa. O homem mesquinho, por outro lado, fica aquém da medida em tudo, e, depois de gastar as maiores quantias, estraga a beleza do resultado por uma bagatela, e em tudo que faz hesita, estuda a maneira de gastar menos, lamenta até o pouco que despende e julga estar fazendo tudo em maior escala do que devia. Estas disposições de caráter são, por conseguinte, vícios. Entretanto, não desonram ninguém, porque não são nocivas aos demais, nem muito indecorosas. Capítulo 3. Pelo seu nome, a magnanimidade parece relacionar-se com grandes coisas. Que espécie de grandes coisas? Eis a primeira pergunta que cumpre responder. Não faz diferença que consideremos a disposição de caráter ou o homem que a exibe. Ora, disse que é magnânimo o homem que, com a razão, se considera digno de grandes coisas, pois aquele que se arroga uma dignidade a que não faz jus é um tolo, e nenhum homem virtuoso é tolo ou ridículo. O magnânimo, pois, é o homem que acabamos de definir. Com efeito, aquele que de pouco é merecedor e assim se considera é temperante e não magnânimo. A magnanimidade implica grandeza do mesmo modo que a beleza implica uma boa estatura, e as pessoas pequenas podem ser bonitas e bem proporcionadas, porém não belas. Por outro lado, o que se julga digno de grandes coisas, sem possuir tais qualidades, é vaidoso, se bem que nem todos os que se consideram mais merecedores do que realmente são, possam ser chamados de vaidosos. O homem que se considera menos merecedor do que realmente é indevidamente humilde, quer os seus méritos sejam grandes ou moderados, quer sejam pequenos, mas suas pretensões ainda menores. E o homem cujos méritos são grandes parece ser o mais indebitamente humilde, pois que faria ele se merecesse menos? O magnânimo, portanto, é um extremo com respeito à grandeza de suas pretensões, mas um meio termo no que tange à justeza das mesmas, porque se arroga o que corresponde aos seus méritos, enquanto os outros excedem ou ficam aquém da medida. Se, pois, ele merece e pretende grandes coisas, e essas, acima de todas as outras, há de ambicionar uma coisa em particular. O mérito é relativo aos bens exteriores, e o maior destes, acreditamos nós, é aquele que prestamos aos deuses, e que as pessoas de posição mais ambicionam, e que é o prêmio conferido às mais nobres ações. Refiro-me à honra, que é, por certo, o maior de todos os bens exteriores. Honras e desonras, por conseguinte, são os objetos com respeito aos quais o homem magnânimo é tal como deve ser. E mesmo deixando de lado o nosso argumento, é a honra que os magnânimos parecem ter em mente, pois é ela que se arrogam acima de tudo, mas de acordo com os seus méritos. O homem indevidamente humilde revela-se deficiente não só em confronto com os seus méritos próprios, mas também
com as pretensões do magnânimo. O vaidoso excede em relação aos seus méritos próprios, mas não excede as pretensões do magnânimo. Ora, o magnânimo, visto merecer mais do que os outros, deve ser bom no mais alto grau, pois o homem melhor sempre merece mais, e o melhor de todos é o que mais merece. Logo, o homem verdadeiramente magnânimo deve ser bom. Além disso, a grandeza em todas as virtudes deve ser característica do homem magnânimo. E nada haveria mais indecoroso para o homem altivo do que fugir ao perigo, abanando as mãos, ou fazer injustiça a um outro, pois com que fim praticaria atos vergonhosos aquele para quem nada é grande? Se o considerarmos ponto por ponto, veremos o perfeito absurdo de um homem magnânimo que não seja bom. E tampouco mereceria ele ser honrado se fosse mau, pois a honra é o prêmio da virtude, e só é rendida aos bons. A magnanimidade parece, pois, ser uma espécie de coroa das virtudes, porquanto as torna maiores e não é encontrada sem elas. Por isso, é difícil ser verdadeiramente magnânimo, pois sem possuir um caráter bom e nobre, não se pode sê-lo. De modo que é sobretudo por honras e desonras que o magnânimo se interessa, e as honras que forem grandes e conferidas por homens bons, ele as receberá com moderado prazer, pensando receber o que merece, ou até menos do que merece, pois não pode haver honra que esteja à altura da virtude perfeita. No entanto, ele a aceitará, já que os outros nada têm de maior para lhe oferecer. Mas as honras que procedem de pessoas quaisquer e por motivos insignificantes, ele as desprezará, visto não ser isso o que merece, e do mesmo modo no tocante à desonra, que aplicada a ele não pode ser justa. Em primeiro lugar, pois, como dissemos, o homem magnânimo se interessa pelas honras. Apesar disso, conduzir-se-á com moderação no que respeita ao poder, à riqueza e a toda boa ou má fortuna que lhe advenha, e não exultará excessivamente com a boa fortuna, nem se abaterá com a má. Com efeito, nem para com a própria honra ele se conduz como se fosse uma coisa extraordinária. O poder e a riqueza são desejáveis a bem da honra. Pelo menos, os que os possuem desejam servir-se deles para obtê-la. E, para os que têm a própria honra em pouca conta, eles também devem ser coisa de somenos. Por isso, os homens magnânimos são considerados desdenhosos. É opinião comum que os bens de fortuna também contribuem para a magnanimidade. Com efeito, os homens bem-nascidos são considerados merecedores de honra, e da mesma forma os que desfrutam de poder e riqueza, pois eles se encontram numa posição superior, e tudo que se mostra superior em algo de bom é tido em grande honra. Daí que até essas coisas tornem os homens mais magnânimos, pois alguns os honram pelo fato de possuí-las. Mas, em verdade, só merece ser honrado o homem bom. Aquele, porém, que goza de ambas as vantagens é considerado mais merecedor de honra. No entanto, os homens que, sem serem virtuosos, possuem tais bens, nem têm por que alimentar grandes pretensões, nem fazem jus ao nome de magnânimos, porquanto essas coisas implicam virtude perfeita. Isso não impede, porém, que se tornem desdenhosos e insolentes, pois sem virtude não é fácil carregar com elegância os bens da fortuna. Incapazes que são disso, e julgando-se superiores aos demais, desprezam-no e fazem o que bem lhes apraz. Imitam o homem magnânimo sem serem semelhantes a ele, e o fazem naquilo que podem. Proceder como homens virtuosos está fora do seu alcance, mas desprezar os outros, não. Com efeito, o homem magnânimo despreza com justiça,
visto que pensa acertadamente. Mas o vulgo o faz sem causa nem motivo sério. O magnânimo não se expõe a perigos insignificantes, nem tem amor ao perigo, pois estima poucas coisas, mas enfrentará os grandes perigos, e nesses casos não poupará a sua vida, sabendo que há condições em que não vale a pena viver. É também muito capaz de conferir benefícios, mas envergonha-se de recebê-los, pois aquilo é característico do homem superior, e isto do inferior. E costuma retribuir com grandes benefícios, pois assim o primeiro benfeitor, além de ser pago, incorrerá em dívida para com ele e sairá lucrando na transação. Parece também lembrar-se de todos os serviços que prestou, mas não dos que recebeu, pois quem recebe um serviço é inferior a quem o presta, mas o magnânimo deseja ser superior, e ouve mencionar os primeiros com prazer e os segundos com desagrado. Foi talvez por isso que Tétis não falou a Zeus dos serviços que lhe havia prestado, nem os espartanos enumeraram os seus serviços aos atenienses, mas apenas os que haviam recebido. É também característico do homem magnânimo não pedir nada ou quase nada, mas prestar auxílio de bom grado e adotar uma atitude digna em face das pessoas que desfrutam de alta posição e são favorecidas pela fortuna, enquanto se mostram despretensiosos para com os de classe mediana, pois é coisa difícil e grande marca de altivez mostrar-se superior aos primeiros, embora seja fácil com os segundos, e uma conduta altiva no primeiro caso não é sinal de má educação, mas entre pessoas humildes é tão vulgar quanto uma exibição de força contra os fracos. Igualmente próprio do homem magnânimo é não ambicionar as coisas que são vulgarmente acatadas, nem aquelas em que os outros se distinguem, mostrar-se desinteressado e abster-se de agir, salvo quando se trate de uma grande honra ou de uma grande obra, e ser homem de poucas ações, mas grandes e notáveis. Deve também ser franco nos seus ódios e amores, porquanto ocultar os seus sentimentos, isto é, olhar menos a verdade do que a opinião dos outros, é próprio de um covarde, e deve falar e agir abertamente. Com efeito, o magnânimo expressa-se com franqueza por desdém e é afeito a dizer a verdade, salvo quando fala com ironia às pessoas vulgares. Deve ser incapaz de fazer com que sua vida gire em torno de um outro, a não ser de um amigo, pois isso é próprio de um escravo, e daí o serem servis todos os aduladores, e aduladores todos aqueles que não respeitam a si mesmos. Tampouco é dado à admiração, pois para ele nada é grande, nem guarda rancor por ofensas que lhe façam, já que não é próprio de um homem magnânimo ter a memória longa, particularmente no que toca a ofensas, mas antes relevá-las. Tampouco é dado a conversas fúteis, pois não fala nem sobre si mesmo, nem sobre os outros, porquanto não lhe interessam os elogios que lhe façam, nem as censuras dirigidas aos outros. Por outro lado, não é amigo de elogiar, nem maledicente, mesmo no que se refere aos seus inimigos, salvo por altivez. Quanto às coisas que ocorrem necessariamente, ou que são de pouca monta, é de todos os homens o menos dado a lamentar-se, ou a solicitar favores, pois só os que levam tais coisas a sério se portam dessa maneira com respeito a elas. É ele o homem que prefere possuir coisas belas e improfícuas às úteis e proveitosas, pois isso é mais próprio de um caráter que basta a si mesmo. Além disso, um andar lento é considerado próprio do homem magnânimo, uma voz profunda e uma entonação uniforme, pois aquele que leva poucas coisas a sério não costuma apressar-se, nem o homem para quem nada é grande
se excita facilmente, ao passo que a voz estridente e o andar célere são frutos da pressa e da excitação. Tal é, pois, o homem magnânimo. O que lhe fica aquém é indevidamente humilde, e o que o ultrapassa é vaidoso. Ora, nem mesmo esses são considerados maus, pois não são maldosos, mas apenas equivocados. Com efeito, o homem indevidamente humilde, que é digno de boas coisas, rouba a si mesmo daquilo que merece, e parece ter algo de censurável, porque não se julga digno de boas coisas, e também parece não se conhecer. Do contrário, desejaria as coisas que merece, visto que elas são boas. E, contudo, tais pessoas não são consideradas tolas, mas antes excessivamente modestas. Dir-se-ia, contudo, que semelhante reputação até as torna piores, porque cada classe de pessoa ambiciona o que corresponde aos seus méritos, enquanto esses se abstêm mesmo de nobres ações e empreendimentos, considerando-se indignos, e dos bens exteriores por igual forma. Os vaidosos, por outro lado, são tolos que ignoram a si mesmos, e isso de modo manifesto, porquanto, sem serem dignos de tais coisas, aventuram-se a honrosos empreendimentos que não tardam a denunciá-los pelo que são, e adornam-se com belas roupas, ares afetados e coisas que tais, e desejam que suas boas fortunas se tornem públicas, tomando-as para assunto de conversa, como se desejassem ser honrados por causa delas. Mas a humildade indébita se opõe mais à magnanimidade do que à vaidade, tanto por ser mais comum, como por ser ainda pior do que esta. O magnânimo relaciona-se, pois, com a honra em grande escala, como já se disse. Capítulo 4. Também parece haver, na esfera da honra, como dissemos em nossas primeiras observações sobre o assunto, uma virtude que guarda para com a magnanimidade a mesma relação que a liberalidade para com a magnificência. Com efeito, nenhuma das duas tem nada que ver com as coisas em grande escala, mas ambas nos dispõem corretamente em relação a objetos de pouca ou mediana importância. Assim como, no receber e dar riquezas, existe um meio termo, um excesso e uma deficiência, também a honra pode ser desejada mais ou menos do que convém, ou da maneira e das fontes que convém. Censuramos tanto o homem ambicioso, por desejar a honra mais do que convém e de fontes indébitas, como o desambicioso, por não querer ser honrado mesmo por motivos nobres. Mas às vezes louvamos o ambicioso por ser varonil e amigo do que é nobre, e o desambicioso por ser moderado e autossuficiente, como dissemos na primeira vez que tocamos neste assunto. Evidentemente, como, entre aspas, gostar de tal ou tal objeto tem mais de um significado, não aplicamos sempre a mesma coisa o termo ambição ou amor à honra. Mas, ao louvar a qualidade, pensamos no homem que tem mais amor à honra do que a maioria das pessoas, e ao censurá-la, temos em mente aquele que a ama em demasia. Como não existe palavra para designar o meio termo, os extremos parecem disputar o seu lugar como se estivesse vago por abandono. Mas onde há excesso e falta, há também um meio termo. Ora, os homens desejam a honra não só mais, como também menos do que devem. Logo, é possível desejá-la também como se deve. Em todo caso, é essa a disposição de caráter que se louva e que é um meio termo sem nome no tocante à honra. Em confronto com a ambição, parece ser desambição e vice-versa. E em confronto com as duas conjuntamente, parece, em certo sentido, ser ambas. Isto se afigura verdadeiro também das outras virtudes. Mas no caso que acabamos de examinar, os extremos se apresentam como contraditórios, porque o meio termo não recebeu nome. Capítulo 5. A calma é um meio termo com respeito à cólera,
Não havendo nomes nem para a posição intermediária, nem para os extremos, colocamos a calma nessa posição, se bem que ela se incline para a deficiência, que tampouco tem nome. O excesso poderia ser chamado uma espécie de irascibilidade, pois que a paixão é a cólera, ao passo que suas causas são muitas e diversas. Louva-se o homem que se encoleriza justificadamente com coisas ou pessoas, e além disso, como deve, na devida ocasião e durante o tempo devido. Esse será, pois, o homem calmo, já que a calma é louvada. Um tal homem tende a não se deixar perturbar nem guiar pela paixão, mas a irar-se da maneira com as coisas e durante o tempo que a regra prescreve. Pensa-se, todavia, que ele erra, de certo modo, no sentido da deficiência, pois o homem calmo não é vingativo, mas inclina-se antes a relevar faltas. A deficiência, seja ela uma espécie de pacatez ou do que quer que for, é censurada. Com efeito, os que não se encolerizam com as coisas que deveriam excitar sua ira são considerados tolos, e da mesma forma, os que não o fazem da maneira apropriada, na ocasião apropriada e com as pessoas que deveriam encolerizá-los. Porquanto tais homens passam por ser insensíveis, e como não se encolerizam, julgam-nos incapazes de se defender, e suportar insultos, tanto pessoais como dirigidos aos nossos amigos, é próprio de escravos. O excesso pode manifestar-se em todos os pontos que indicamos, pois é possível irar-se com pessoas ou coisas indébitas, mais do que convém, com demasiada presteza ou por um tempo excessivamente longo. Sem embargo, todos esses excessos não são encontrados na mesma pessoa. Nem tal coisa seria possível, visto que o mal destrói até a si próprio, e quando completo, torna-se insuportável. Ora, os irascíveis encolerizam-se depressa, com pessoas e coisas indébitas, e mais do que convém, mas sua cólera não tarda a passar, e isso é o que há de melhor em tais pessoas. São assim porque não refreiam a sua ira, mas a natureza ardente as leva a revidar logo, feito o que, dissipa-se a cólera. Em razão de um excesso, as pessoas coléricas são assomadiças e prontas a encolerizar-se com tudo e por qualquer motivo, daí o seu nome. As pessoas birrentas são difíceis de apaziguar e conservam por mais tempo a sua cólera, porque a refreiam. Cessa, porém, quando revidam, pois a vingança as alivia da cólera, substituindo-lhes a dor pelo prazer. Se isso não acontecer, guardarão a sua carga, pois, como esta não é visível, ninguém pensa sequer em apaziguá-las, e digerir sozinho a sua cólera é coisa demorada. Tais pessoas causam grandes incômodos a si mesmas e aos seus amigos mais chegados. Chamamos mal-humorados os que se encolerizam com o que não devem, mais do que devem e por mais tempo, e não podem ser apaziguados enquanto não se vingam ou castigam. A calma opomos antes o excesso do que a deficiência, pois não só ele é mais comum, já que vingar-se é mais humano, mas as pessoas de mau gênio são as piores com as quais se pode conviver. O que dissemos atrás sobre este assunto torna-se claro pela presente exposição, isto é, que não é fácil definir como, com quem, com que coisa e por quanto tempo devemos irar-nos, e em que ponto termina a ação justa e começa a injusta. Porquanto o homem que se desvia um pouco do caminho certo, quer para mais, quer para menos, não é censurado. E às vezes louvamos os que revelam deficiência, chamando-os bem-humorados, ao passo que outras vezes louvamos as pessoas coléricas, como sendo varonis e capazes de dirigir as outras. Até que ponto, pois, e de que modo um homem pode desviar-se do caminho sem se tornar merecedor de censura é coisa difícil de determinar, porque a decisão depende das circunstâncias particulares do caso
e da percepção. Mas uma coisa, pelo menos, é certa: o meio-termo. Isto é, aquilo em virtude de que nos encolerizamos com as pessoas e coisas devidas, da maneira devida e assim por diante. Merece ser louvado, enquanto os excessos e deficiências são dignos de censura. Censura leve, se estão presentes em modesto grau, e franca e enérgica censura, se em grau elevado. Torna-se, assim, evidente que devemos ater-nos ao meio-termo. Isto basta quanto às disposições relativas à cólera. Capítulo 6. Nas reuniões de homens, na vida social e no intercâmbio de palavras e atos, alguns são considerados obsequiosos, isto é, aqueles que, para serem agradáveis, louvam todas as coisas e jamais se opõem a quem quer que seja, julgando que é seu dever, entre aspas, não magoar as pessoas que encontram. Enquanto os que, pelo contrário, se opõem a tudo e não têm o menor escrúpulo de magoar, são chamados grosseiros e altercadores. Que as disposições que acabamos de nomear são censuráveis é evidente, assim como é digna de louvor a disposição intermediária, isto é, aquela em virtude da qual um homem se conforma e se rebela ante as coisas que deve e da maneira devida. Nenhum nome, porém, lhe foi dado, embora se assemelhe, acima de tudo, à amizade. Com efeito, o homem que corresponde a essa disposição intermediária aproxima-se muito daquele que, com o acréscimo da afeição, chamamos um bom amigo. Mas a disposição em apreço difere da amizade pelo fato de não implicar paixão nem afeição para com as pessoas com quem tratamos, visto que não é por amor nem por ódio que um homem acolhe todas as coisas como deve, e sim por ser um indivíduo de determinada espécie. Com efeito, ele se conduzirá do mesmo modo com conhecidos e desconhecidos, com íntimos e com os que não o são, muito embora se conduza em cada um desses casos como convém, pois não é certo interessar-se igualmente por pessoas íntimas e por estranhos, nem tampouco são as mesmas condições que tornam justo magoá-los. Ora, nós dissemos, de um modo geral, que esse homem se relaciona com as outras pessoas do modo que convém, mas é com referência ao que é honroso e conveniente que procura não causar dor ou proporcionar prazer. Com efeito, ele parece interessar-se pelos prazeres e dores da vida social, e sempre que não for honroso ou que for nocivo proporcionar tal prazer, ele se recusará a fazê-lo, preferindo antes causar dor. Do mesmo modo, se sua aquiescência ao ato de um outro trouxesse grande desonra ou dano a esse outro, enquanto sua oposição lhe causa um pouco de dor, ele se oporá ao invés de aquecer. Tal homem se relacionará diferentemente com pessoas de alta posição e com pessoas comuns, com conhecidos íntimos e outros mais distantes, e do mesmo modo no que diz respeito a todas as demais diferenças, tratando cada classe como for apropriado. E embora, de um modo geral, prefira proporcionar prazer e evite causar dor, guiar-se-á pelas consequências, se estas forem mais importantes. Em outras palavras, pela honra e pela conveniência. E também infligirá pequenas dores, tendo em vista um grande prazer futuro. O homem que alcança o meio-termo é, pois, tal como descrevemos, embora não tenha recebido um nome. Dos que proporcionam prazer, o que procura ser agradável sem nenhum objetivo ulterior é obsequioso, mas aquele que o faz com o fim de obter alguma vantagem em dinheiro ou nas coisas que o dinheiro pode comprar é um adulador, enquanto o que se opõe a tudo é, como dissemos, grosseiro e altercador. E os extremos parecem ser contraditórios um ao outro, porque o meio-termo não tem nome. Capítulo 7. O meio-termo oposto à jactância
é encontrado quase na mesma esfera, e tampouco ele tem nome. Não será fora de propósito descrever também estas disposições, porque examinando-as em detalhe, teremos uma ideia mais exata dos caracteres, e por outro lado, nos convenceremos de que as virtudes são meios termos, se verificarmos que isso ocorre em todos os casos. No campo da vida social, já descrevemos aqueles que se propõem como finalidade proporcionar prazer em suas relações com os outros. Falemos agora dos que buscam a verdade ou a falsidade, tanto em atos como em palavras, e das suas pretensões. O homem jactancioso, pois, é considerado como afeito a arrogar-se coisas que trazem glória quando não as possui, ou arrogar-se mais do que possui. E o homem falsamente modesto, pelo contrário, a negar ou a amesquinhar o que possui, enquanto que observa o meio termo, não enxerga nem subestima, e é veraz tanto em seu modo de viver como em suas palavras, declarando o que possui, porém, não mais nem menos. Ora, cada uma dessas linhas de conduta pode ser adotada com ou sem um objetivo, mas cada homem fala, age e vive de acordo com o seu caráter, se não está agindo com um fim ulterior. E a falsidade é em si mesma vil e culpável, e a verdade nobre e digna de louvor. Portanto, o homem veraz é mais um exemplo daqueles que, conservando-se no meio termo, merecem louvor, e ambas as formas de homem inverídico são censuráveis, mas particularmente o jactancioso. Examinemos a ambos, mas, antes de tudo, ao homem veraz. Não estamos falando daquele que cumpre a sua palavra nas coisas que dizem respeito à justiça ou à injustiça, pois isso pertence a outra virtude, mas do homem que em assuntos onde nada disso está em jogo é veraz tanto em palavras como na vida que leva, porque tal é o seu caráter. Sem embargo, uma pessoa dessa espécie será naturalmente equitativa, porquanto o homem que é veraz e ama a verdade quando não há nada em jogo, deve sê-lo ainda mais quando vai nisso uma questão de justiça. Evitará a falsidade em tais casos como algo de ignóbil, visto que a evitava por si mesma, e tal homem é digno de louvor, e inclina-se mais a atenuar a verdade. Isso lhe parece de mais bom gosto, porquanto os exageros são tediosos. Aquele que se arroga mais do que possui, sem qualquer objetivo ulterior, é um indivíduo desprezível, pois, do contrário, não se comprazeria na falsidade, mas parece ser antes fútil do que mau. Se, porém, o faz com um fim qualquer, aquele que o faz visando a boa reputação ou a honra não é, para um jactancioso, digno de grande censura, mas o que o faz por dinheiro ou pelas coisas que levam à aquisição de dinheiro é um caráter mais detestável. Com efeito, não é a capacidade que faz o jactancioso, mas o propósito, pois é em virtude dessa disposição de caráter e por ser um homem de determinada espécie que ele é jactancioso, assim como um homem é mentiroso porque se deleita com a mentira em si mesma, e não porque deseja a reputação ou o lucro. Ora, os que se vangloriam para ser bem conceituados arrogam-se qualidades que lhes possam valer louvores ou congratulações, enquanto os que visam ao proveito se atribuem qualidades valiosas para os outros, mas cuja inexistência não é fácil descobrir, como as de um vidente, de um sábio ou de um médico. Eis aí porque é essa espécie de coisas que a maioria dos jactanciosos se arrogam ou de que se vangloriam, pois nelas se encontram as qualidades que mencionamos acima. As pessoas falsamente modestas, que subestimam os seus méritos, parecem mais simpáticas, porque se pensa que não falam com a mira no proveito, mas para fugir à ostentação. E também aqui as qualidades que negam possuir, como fazia Sócrates, são aquelas que trazem boa reputação,
Os que se dizem destituídos de qualidades evidentes e de pouca monta são considerados impostores e são mais desprezíveis. E às vezes isso parece ser jactância, como o modo de trajar dos espartanos, pois tanto o excesso como uma grande deficiência são jactanciosos. Mas os que são modestos, com moderação, e subestimam qualidades não muito manifestas, parecem simpáticos. E é o jactancioso que se afigura contrário ao homem veraz, porque das duas disposições extremas, a sua é a pior. Capítulo 8. Como a vida é feita não só de atividade, mas também de repouso, e este inclui os lazeres e a recreação, parece haver aqui também uma espécie de intercâmbio que se relaciona com o bom gosto. Pode-se dizer, e também escutar, o que se deve e o que não se deve. A espécie de pessoa a quem falamos ou escutamos influi igualmente no caso. Evidentemente, também neste campo, existe uma demasia e uma deficiência em confronto com o meio termo. Os que levam a jocosidade ao excesso são considerados farsantes vulgares, que procuram ser espirituosos a qualquer custo, e na sua ânsia de fazer rir, não se preocupam com a propriedade do que dizem, nem em poupar as suscetibilidades daqueles que tomam para objeto de seus chistes. Enquanto os que não sabem gracejar, nem suportam os que o fazem, são rústicos e impolidos. Mas os que gracejam com bom gosto chamam-se espirituosos, o que implica um espírito vivo em se voltar para um lado e outro. Com efeito, tais agudezas são consideradas movimentos do caráter, e aos caracteres, assim como aos corpos, costumamos distinguir pelos seus movimentos. Não é, porém, difícil descobrir o lado ridículo das coisas, e a maioria das pessoas deleitam-se mais do que devem com gracejos e caçoadas. Daí serem os próprios chocarreiros chamados espirituosos, pelo agrado que causam. Mas o que dissemos acima torna evidente que eles diferem em não pequeno grau dos espirituosos. À disposição intermediária também pertence o tato. É característico de um homem de tato dizer e escutar aquilo que fica bem a uma pessoa digna e bem educada, pois há coisas que fica bem a um tal homem dizer e escutar a título de gracejo, e os chistes de um homem bem educado diferem dos de um homem vulgar, assim como os de uma pessoa instruída diferem dos de um ignorante. Isto se pode ver até nas comédias antigas e modernas. Para os autores das primeiras, a linguagem indecente era divertida, enquanto os das segundas preferem insinuar, e ambos diferem bastante no que tange à propriedade do que dizem. Mas devemos definir o homem que sabe gracejar bem, pelo fato de ele dizer apenas aquilo que não fica mal a um homem bem educado, ou por não magoar o ouvinte e até por deleitá-lo. Ou não será esta segunda definição, pelo menos ela própria, indefinida, uma vez que diferentes coisas são aprazíveis ou odiosas a diferentes pessoas. A espécie de gracejos que ele se disporá a escutar será a mesma, pois aqueles que pode tolerar são também os que gosta de fazer. Há, por conseguinte, gracejos que esse homem nunca fará, pois o gracejo é uma espécie de insulto, e há coisas que os legisladores nos proíbem insultar, e talvez devessem também proibir-nos de gracejar em torno delas. O homem fino e bem educado será, pois, tal como o descrevemos, e ele mesmo ditará, por assim dizer, a sua lei. Esse é o homem que observa o meio termo, quer o chamemos homem de tato, quer espirituoso. O chocarreiro, por outro lado, é o escravo da sua dicacidade, e para provocar o riso, não poupa nem a si, nem aos outros, dizendo coisas que um homem fino jamais diria, e algumas das quais nem ele próprio desejaria escutar. O rústico, por seu lado, é inútil para essa espécie de intercâmbio social,
pois em nada contribui e em tudo acha o que censurar. Mas os lazeres e a recreação são considerados um elemento necessário à vida. Os meios termos que descrevemos acima com respeito à vida são, pois, em número de 3, e relacionam-se todos com alguma espécie de intercâmbio de palavras e atos. Diferem, porém, pelo fato de um se relacionar com a verdade e os outros 2 com o prazer. Dos que dizem respeito ao prazer, um se manifesta nos gracejos e o outro no trato social comum. Capítulo 9. A vergonha não deveria ser incluída entre as virtudes, porquanto se assemelha mais a um sentimento do que a uma disposição de caráter. É definida, em todo caso, como uma espécie de medo da desonra e produz um efeito semelhante ao do medo causado pelo perigo. Com efeito, as pessoas envergonhadas coram e as que temem a morte empalidecem. Ambos, portanto, parecem ser, em certo sentido, estados corporais, o que seria mais característico de um sentimento que de uma disposição de caráter. O sentimento de vergonha não fica bem a todas as idades, mas apenas à juventude. Pensamos que os moços são sujeitos a envergonhar-se porque vivem pelos sentimentos e, por isso, cometem muitos erros, servindo a vergonha para refreá-los. E louvamos os jovens que mostram essa propensão, mas a uma pessoa mais velha ninguém louvaria pelo mesmo motivo, visto pensarmos que ela não deve fazer nada de que tenha de envergonhar-se. Com efeito, o sentimento de vergonha não é sequer característico de um homem bom, uma vez que acompanha as más ações. Ora, tais ações não devem ser praticadas, e não faz diferença que algumas sejam vergonhosas em si mesmas e outras o sejam apenas de acordo com a opinião comum, pois nem as primeiras nem as segundas devemos praticar, a fim de não sentirmos vergonha. E é característico de um homem mau o ser capaz de cometer qualquer ação vergonhosa. É absurdo julgar-se alguém um homem bom porque sente vergonha quando comete uma tal ação, visto que nos envergonhamos de nossas ações voluntárias, e o homem bom jamais cometerá más ações voluntariamente. Mas a vergonha pode ser considerada uma boa coisa dentro de certas condições. Se um homem bom cometer uma ação dessas, sentirá vergonha. As virtudes, porém, não estão sujeitas a tais condições. E se o despudor, ou seja, o não se envergonhar de praticar ações vis, é mau, não se segue que seja bom envergonhar-se de praticá-las. A continência também não é uma virtude, mas uma espécie de disposição mista. É o que mostraremos mais adiante. Agora, porém, tratemos